Então, eu comentei que nós não somos apenas o físico, que nós temos algo além do físico. E isso a ciência também vem comprovar. Se nós olharmos o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, chamada de WHO 100, depois eu vou deixar na descrição do WHO 100, que é o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, que tem 100 perguntas. O qual 100 é um questionário, na verdade é um instrumento de avaliação da qualidade de vida da pessoa, que envolve 100 perguntas e tem um enfoque transcultural. Ele pode ser aplicado em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. E esse questionário, com 100 perguntas, ele envolve os 6 domínios que cada um de nós tem. Então, nós temos 6 domínios. Então, nós não temos apenas o domínio físico. Segundo esse questionário, nós temos o domínio físico, que estuda a qualidade de vida com relação ao nosso físico, a nossa energia, fadiga, dor, desconforto, sono. E também tem o segundo domínio, que é o psicológico, que faz uma análise dos nossos sentimentos, a nossa autoestima, a nossa cognição. E também tem um terceiro domínio, que ela faz perguntas sobre o nosso nível de independência com relação às nossas atividades do nosso dia a dia, com relação à medicação, com relação a tratamentos. E um quarto domínio envolve relações sociais, o nosso relacionamento com outras pessoas, o suporte que nós temos das outras pessoas, a atividade sexual. E o quinto domínio é o domínio do meio ambiente, que envolve a segurança física, a parte financeira, lazer, envolve também o nosso lar, envolve as oportunidades que nós temos. E o sexto domínio é o domínio da espiritualidade, é para nós sabermos como está a nossa religião, a nossa religiosidade, as nossas crenças pessoais. Então, de acordo com esse questionário de qualidade de vida, nós não temos apenas o domínio físico, nós temos 6 domínios: físico, psicológico, o nível de independência, relações sociais, meio ambiente e o espiritual. Então, conforme nós vamos desenvolver no nosso lado espiritual, o nosso lado físico também melhora, o nosso lado psicológico melhora, o nosso nível de independência melhora, as nossas relações sociais melhoram, o meio à nossa volta também melhora. E assim o lado espiritual melhora mais ainda, e aí se torna um ciclo. Nós nos desenvolvemos cada vez mais espiritualmente e vamos melhorando os outros 5 domínios. Por isso a importância da espiritualidade na nossa vida. Então, sempre quando nós formos nos analisar, não foquemos apenas no nosso lado físico. Analisemos também os outros pontos, os outros domínios que nós temos além do físico. Então, dando importância também para a parte espiritual. Então, esse é um modo de olhar o mundo e olhar também as pessoas à nossa volta. E quando nós ampliamos a nossa forma de ver a vida, aplicando a caridade moral e não apenas a caridade material, nós entendemos melhor as situações e temos menos sofrimentos emocionais. Então, lembrando do regime de interdependência que existe no universo, com uma grande teia divina, uma boa ação da nossa parte pode contribuir para o todo, e uma boa ação de alguém pode nos ajudar também. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, indo em busca de níveis cada vez superiores de consciência, nos amadurecendo cada vez mais espiritualmente, praticando assim a caridade na medida das nossas capacidades, na medida dos nossos conhecimentos. E esse é o caminho das religiões, nós nos espiritualizarmos em direção ao nosso Criador. Então, tem um canal no YouTube que eu costumo seguir, eu já comentei também em outros vídeos, e o canal se chama Expandindo Mundos, com Luciano e Gustavo.
Então, Luciano e Gustavo são dois engenheiros agrícolas que já fizeram várias viagens de bicicleta, inclusive já andaram mais de 10 mil quilômetros, passando pelos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e também Rio Grande do Sul. E com essa experiência na bicicleta, eles escolheram muitos aprendizados sobre viver em comunidade, sobre ter uma vida simples, sobre outras formas de educação e também muito autoconhecimento. Depois eu vou deixar o link desse canal na descrição. Então, eles vivem em um sítio lá no oeste do Paraná, que é a base deles, e eles dizem assim que eles estão praticando um estilo de vida exteriormente simples e interiormente rico. Em um dos vídeos que eu assisti, eles falam sobre a produção de alimentos saudáveis, produção de alimentos orgânicos que não impactem a natureza. Eles falam que hoje existe muita produção em grande escala e eles entendem que a solução para a sustentabilidade, para a preservação da natureza, não está na produção de alimentos em grande escala. Porque na produção em grande escala se produz um tipo de alimento em grande quantidade para ser vendido em outros estados. É um tipo de alimento que eles chamam de monocultura, como, por exemplo, plantar só soja, plantar só feijão, ou só milho, ou só café, e a partir daí fazer grandes produções e exportar para outros estados. Então, eles vislumbram que a solução é que os alimentos não sejam produzidos em grande escala, e sim que eles sejam produzidos regionalmente, que assim vai impactar menos o meio ambiente. Eles falam que as pessoas da cidade ou do entorno podem produzir esses alimentos em pequena escala e poderem vender em um centro de distribuição. Mas eles sabem que essa mudança não vai acontecer de uma hora para outra, é um processo bastante demorado. Eu tive a experiência de ver esses pequenos produtores em uma feira de produtos orgânicos que acontece ou que acontecia 2 vezes por semana na cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. Então, 2 vezes por semana, os produtores da região vendiam seus produtos nesta feira orgânica. Então, são pequenos núcleos produzindo alimentos em pequena escala para atender aquele mercado, para atender aquela coletividade, aquela região. E um outro ponto interessante também que eu vi é um espaço de artesanato na cidade de Socorro. Eles têm um espaço de artesanato onde vários artesãos eles produziam as suas obras e levavam até esse local e onde cada dia um dos artesãos tomava conta desse local, ajudando a vender aqueles produtos regionais. Bastante interessante também. Então, assim, são produtores de alimentos em pequena escala ou artesãos regionais que produzem o que eles têm de melhor para atender aquela comunidade. Então, segundo o Luciano e segundo o Gustavo, desse canal Expandindo Mundos, a ideia para impactar menos a natureza é produzir alimentos em pequena escala para ter menos impacto na natureza. E assim, tendo vários produtores em pequena escala espalhados pelo Brasil, esses produtores vão impactar menos no Brasil. E se isso se expandir para outros países, vai impactar menos também o planeta. Então, olha só a forma que eles colocaram, a forma que eles posicionaram a plantação, a agricultura. É uma nova forma de ver a agricultura, para ter menos impacto ambiental. Eles falam assim que, mais do que pensar de forma padrão, nós devemos pensar de acordo com as necessidades, para nós sairmos do padrão. Que no caso deles, as necessidades era a preservação cada vez maior da natureza. Para que a natureza possa ser cada vez mais preservada, eles falaram sobre essa
produção em pequena escala. Então, para que nós possamos fazer isso, nós podemos fazer o que nós temos de talentos, o que nós temos de potenciais interiores, o que estiver dentro das nossas possibilidades, com as ferramentas que nós temos disponíveis, para focar no que realmente importa. E a partir daí, nós fazemos o nosso melhor com os recursos que nós temos. Então, por exemplo, para nós ajudarmos a construir um mundo melhor, nós devemos sair do pensamento padrão, que é pensar em resultados em grande escala. E nós, como indivíduos, podemos considerar os nossos talentos, os nossos potenciais, como sendo a matéria-prima para a produção da nossa parte na obra e poder contribuir com a coletividade, mas em pequena escala. Mas onde podemos produzir a nossa obra em pequena escala para atender a comunidade mais próxima a nós? Nós podemos começar com núcleos menores da sociedade, por exemplo, dentro do nosso lar, e nós começarmos a expandirmos até onde o nosso raio de ação alcançar, sempre procurando fazer o nosso melhor para ajudar a fazer um mundo melhor, para que a comunidade em que nós vivemos esteja cada vez melhor. Nós fazemos isso com os recursos que nós temos à nossa disposição e não esperarmos um mundo ideal para que nós possamos começar a tomar uma ação. Então, tomemos uma ação com os recursos que nós temos agora à nossa disposição. E pouco a pouco nós vamos expandindo as nossas capacidades. Então, imagine cada um de nós utilizando os nossos talentos, utilizando os nossos potenciais em pequena escala para um mundo melhor. Teremos vários núcleos produtores do bem, e à medida em que nós vamos conseguindo atender em pequena escala, as oportunidades vão surgir para que possamos atender em escalas cada vez maiores. Então, existe até aquela frase que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, essa forma de olhar e de seguirmos com a nossa vida, procurando ajudar em pequena escala, ao invés de querermos abraçar o mundo, nos alivia de muitos pesos desnecessários. E quanto mais nós ajudamos, mais nós somos ajudados e menos sofrimentos emocionais nós vamos ter.